Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Fala, galera, tudo bem com você? Ô Zé, viu você dando risada aí da abertura, que a gente fica aqui no estúdio em off e dá pra ver sua reação. Essa abertura é engraçada, que eu fiz ela quando eu tava no 35, daí o Bitcoin subiu para 60, então parecia uma abertura muito legal, né? Daí caiu para 15, 16, então ficou por um ano e pouco assim, puta, esses caras são retardados, olha isso aí. Daí agora que eu voltei com o canal do Explica Bitcoin, eu voltei com a abertura OG, eu olho de novo o 35 assim, parece, pô, tava uma boa oportunidade na época, né? Ah, sem dúvida. E aí, Antes cara, de tudo Michael bem? Saylor, antes de tudo, né? Não, já tinha Michael Saylor, mas assim, ainda estava nos primórdios, assim, isso aí é 2022, 2023, assim, ainda era o deep do deep, assim. Mas e aí, cara, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bom. E com você? Muito legal de estar aqui, obrigado pela oportunidade. Tudo ótimo. Ó, fazendo a introdução agora mais certinho para o pessoal que está escutando a gente em casa, o José é um desenvolvedor, conheci ele lá na Casa 21, um cara muito sangue bom. Eu lembro quando eu te conheci, acho que você ainda estava na academia, acho que você ainda não tinha mergulhado com 2 pés no mundo do desenvolvimento open source, e é um cara muito bom. Já conversei com ele pelo podcast da BIPA, isso já deve fazer um ano e pouco, então quem acompanha já deve ter lembrado o rosto dele, já deve conhecer a Alpen por cima. A gente vai conversar sobre segundas camadas do Bitcoin hoje, mas vamos assumir que tem uma galera que não mudou do podcast da BIPA para cá, José. Então vamos conversar primeiro falando quem é você, sabe? Tipo, se apresenta, conta o que você estudou, qual foi sua trajetória, como você conheceu o Bitcoin, sabe? Dá uma contextualizada para a galera. Bom, eu venho de uma família de acadêmicos. Eu comecei, fiz a minha graduação, aí depois acabei indo para mestrado, doutorado, e acabei indo para a área de programação e estatística computacional. Então é uma área que você... é a interface entre ciência da computação e estatística. Você pega modelos, você não está tão na estatística teórica, você está na estatística aplicada. Você pega os modelos e faz ele rodarem de maneira mais rápida possível. Então, você tem bastante uma veia de programação, uma veia de otimização e toda a parte matemática de otimização de matrizes, de como você faz esses modelos rodarem mais rápido. Eu mexi com muita coisa. E aí eu estava na academia, aí veio um pouco antes da academia, eu fui fazer um pós-doc em Nova York. Moral da história foi um pós-doc. Eu sou um cara muito expansivo, eu sou um cara muito agitado. Eu gosto de sempre estar mexendo com várias coisas ao mesmo tempo. E no pós-doc de Nova York eu tinha uma carga horária fixa que era bem leve, tipo 20 horas por semana, que para mim é quase nada. E eles não deixavam eu fazer mais do que isso e me capavam totalmente. Então eu comecei a explorar outras coisas e isso foi em 2019. Aí eu comecei a me interessar pelo Bitcoin porque eu sempre tinha a filosofia e o ethos do Bitcoin de hard money, privacidade e autossoberania. Eu sempre fui uma pessoa que me alinhava muito com esses valores, só que eu nunca tinha tempo de estudar o Bitcoin. Eu sabia que ele existia, eu sabia um pouco a filosofia, só que eu não sabia como ele funcionava, e aquilo para mim era meio que um bloqueio para eu me envolver mais profundamente. Então eu tinha esse tempo livre totalmente, aí eu acabei indo pro Bitcoin. Eu fui para a parte de criptografia e código, que não era tão difícil a matemática, pelo que eu via já na estatística computacional, e a parte do código também era mais tranquilo. Eu acabei, aos poucos, começando a contribuir para o ecossistema de open source de Bitcoin, e também eu fui transicionando da academia para o mundo de startups, de programação, de trabalhar como desenvolvedor. Inicialmente eu trabalhei numa empresa que fazia várias simulações farmacológicas, e simulações também de várias outras coisas, mas o principal foco era a farmacologia. Inclusive eu trabalhei no projeto da vacina da Moderna. Se você for vacinado pela Moderna de Covid, eu tenho um dedinho nesse projeto. E aí eu trabalho nessa empresa há quase
2, 3 anos e eu percebi que estava meio Bruce Wayne, digamos, um programador de software científico de dia e Batman à noite e de final de semana programador open source, pseudônimo de Bitcoin e Rust à noite e aos finais de semana. Aí acabou vendo uma oportunidade, eu acabei migrando para empresas que desenvolvem em cima de Bitcoin. E aí eventualmente eu fiquei na Alpen, estou lá já há 1 ano e meio. Boa. Cara, assim, eu não lembrava que... Lembrava que você trabalhava com modelo computacional, etc., em vida acadêmica. Eu não lembrava que as palavras-chave eram tão parecidas com um tema que hoje em dia está muito na moda, que é a inteligência artificial, né? Seja estatística computacional, programação aplicada, etc. Então, por que trabalhar com Bitcoin e não com IA? Visto que IA hoje em dia está na crista da onda, tá, sei lá, você deve conseguir funding mais fácil para startup, esse tipo de coisa. Na época que eu comecei a mergulhar no Bitcoin, a IA ainda estava, não era o que era hoje. Você tinha já, eu lembro que o Attention is All You Need, que é o paper da Google, que fala sobre os Transformers e o que virou, o que é toda a tecnologia que propulsiona todos esses Large Language Models. Ela foi publicada em dezembro de 2020, eu acho. Então, eu já sabia desse paper, eu já sabia como essas coisas funcionavam, e eu lembro que era o GPT 2.5, o GPT 3, que era alguma coisa realmente muito boa. E quem está ouvindo um barulho aqui no fundo é o meu filho. Ele teve uma noite meio difícil, mas ele está assistindo, então não se preocupem. E era uma coisa já interessante, mas não era essa coisa revolucionária que é hoje. Era uma coisa interessante que conseguia fazer um autocomplete interessante, mas não era algo como essa ameaça de automatizar vários empregos, digamos, fáceis de automação como é hoje. Mas muitas das coisas que eu fui pro Bitcoin é por conta de um alinhamento do que eu vejo que é importante se dedicar para a sociedade e para o futuro. Eu acho que essa questão de você ter um dinheiro que ninguém controla, descentralizado, que já é nascido, nato na internet, e que é totalmente antiscensurável e anticonfiscável, como uma revolução industrial. É a revolução industrial da nossa época. E eu adoraria, se eu vivesse na primeira revolução industrial, o que eu queria estar mexendo, trabalhando, seria literalmente com máquinas de vapor e toda aquela automação que veio. E exatamente, eu acho que a gente está passando isso agora, com o Bitcoin e o momento que a gente está atual de sociedade e tecnologia, então eu quero fazer parte disso. Então, talvez eu esteja errado, talvez realmente IA seja a revolução industrial, ou talvez a gente esteja com duas revoluções acontecendo ao mesmo tempo, que é a revolução da IA e a revolução do Bitcoin. Mas eu ainda acho que a revolução de IA, eu ainda acho que é um pouco de hype para o que a gente tem de realmente, se você entende como esses modelos funcionam, que é basicamente prever a próxima palavra com um conjunto de regras que é, sei lá, 100 bilhões de regras e com um corpus de alguns milhões de livros, se você acha que isso é inteligência ou isso é consciência, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Então, eu não sei se a gente já está, digamos, no limite do que podemos fazer com essa tecnologia que é a Large Language Models. Não, perfeito. Assim, é difícil dar essa resposta. Você fez essa pergunta, eu fiquei aqui sentindo que eu deveria responder. Cara, eu acho que é um tipo de inteligência, mas consciência eu não sei nem a definição. Então, tipo, o que é consciência? Tipo, consciência não é só uma somatória de processos aleatórios de um número suficientemente grande de neurônios. Tem uma coisa especial ali, eu não sei nem pensar nisso para conseguir trazer a resposta para o tema IA entre si. Mas, assim, entre IA e Bitcoin, assim, acho que você falou de uma ou outra revolução, eu acho que vai ter uma convergência muito grande, sendo bem sincero. Assim como eu vejo uma convergência entre IA e robótica, sabe? Acho que o mundo daqui a 10 anos vai... Tipo, geralmente a gente
fica muito no fundo de um dos funis e olha muito para ele. A gente esquece que essas coisas vão se juntando, né? Então eu vejo, tipo, sei lá, no futuro nossos robôs com inteligência artificial vão fazer as coisas pra gente, vão pagar os outros robôs, sabe? O robô do Caio vai pagar o robô do Zé diretamente via satoshis para, sei lá, o robô do Zé fazer um freela pro robô do Caio. Alguma coisa assim. Antes da gente entrar em Bitcoin, eu quero deixar algumas sementes aí, tanto para você e para os ouvintes, né? O que é inteligência? Será que você consegue ter alguma coisa inteligente sem ser autoconsciente? Por exemplo, nós conquistamos o voo, mas a gente não conquistou imitando pássaros. O avião que você entra para viajar não é um avião que bate asas. A gente entendeu como que funciona, quais são os mecanismos que dão origem ao fenômeno de voar. Mais empuxo, menos arrasto, e aí você voa. Então a gente sabe que isso que acontece. Agora, o que é inteligência? Como é que você mensura inteligência? A inteligência depende de uma autoconsciência ou não? Como é que você mensura isso? Uma vez que você tem as respostas para isso, eu acho que a gente vai conseguir emular esses mecanismos, que são os mecanismos que digamos, dão, que emergem a inteligência e talvez a autoconsciência. A gente vai conseguir emular isso de outras maneiras, e aí sim a gente vai ter uma inteligência artificial e não como muitos falam por aí, que é um fancy autocomplete, um autocomplete chique, que nem é o que a gente tem hoje com o IA. Boa. Cara, eu adoro esse tema. Hoje à tarde até vou gravar com o Breno, assim, eu tô num esforço agora, que, tipo, te falei em off, minha filha nasce em janeiro, então eu tô no esforço de gravar vários podcasts mais ou menos atemporais, sabe, que não fala de preço, de mercado, que eu consigo publicar em janeiro, quando eu tiver off. Mas, enfim, gosto muito desse tema, vou gravar à tarde com o Breno, que trabalha com AI, sobre AI, etc., mas tudo isso para falar que vou me segurar para não fazer mais perguntas sobre isso e conversar contigo disso, porque senão vai 2 horas aqui, a gente nem entra no assunto segunda camadas do Bitcoin. E aí, cara, eu acho que o primeiro passo é assim, para falar de segunda camada do Bitcoin, é interessante entender como o Bitcoin funciona e o que é a camada base do Bitcoin. Você pode dar uma explicação geral para o pessoal que está em casa? Sim. Bitcoin, ele tem uma certa limitação, uma certa feature do protocolo, depende de como você enxerga, que ele é um protocolo que ele é um banco de dados distribuído mais ineficiente possível. Mas é o que te dá uma garantia que você vai ter um consenso entre os participantes de como é o estado atual do banco de dados. E ele te dá acesso a 4 megas a cada 10 minutos. Então é isso que o Bitcoin te dá acesso no banco de dados. Se você tem um bloco, e cada bloco, ele geralmente é minerado a cada 10 minutos, e esse bloco cabe em 4 megabytes. Se você, de alguma maneira, tenta escalonar isso, você tenta aumentar o tamanho do bloco, ou você tenta diminuir o tempo de bloco, você acaba reduzindo a descentralização do Bitcoin, porque um dos potenciais, uma das características do Bitcoin é que ele é descentralizado, ou seja, você tem, acho que, centenas de milhares de nodes, de nós de Bitcoin rodando em vários armários, porões, etc., que são computadores bem de baixa potência. E se você aumenta tanto o tamanho do bloco ou você diminui a latência do bloco, o que você faz é que você força com que o nível de entrada de hardware e de, digamos, dinheiro que você tem que investir para rodar o seu próprio node Bitcoin e não depender de ninguém para você, para ser a sua fonte do ground truth, da verdade canônica do que é o Bitcoin e como está o estado atual da rede, você acaba aumentando isso. Porque a cada 10 minutos eu tenho que validar 4 megas de transações. Tenho que checar se realmente não teve nenhuma maracutaia naquele bloco, se aquele bloco ele é um bloco válido, se não foi criado moedas do zero, se a única moeda que foi criada é aquela que, de acordo com o protocolo, é a recompensa de bloco atual, se todas as transações que estão sendo feitas, se todas as moedas que mudaram de donos, se elas estavam já no hall de moedas que podiam ser gastas, se você não teve um gasto duplo, um double spend,
e se as assinaturas criptográficas daquela movimentação ela é válida, se realmente quem detém a chave privada ou quem detém os segredos ou script para desbloquear certas condições de gasto, elas foram validadas. Então, se você, de alguma maneira, tenta escalonar a camada 1, você perde essa descentralização, que é uma das propostas de valor do Bitcoin. O Bitcoin acaba, eventualmente, talvez, erodindo o seu valor e a sua proposta se você acaba escalonando isso. Perfeito. Isso, no fundo, é o que o pessoal chama de trilema da blockchain, né? É, no fundo, um jeito bonito de explicar ou de falar o que você explicou, assim, que basicamente, para quem está em casa, esse diagrama que eu estou colocando, que assim, você nunca vai conseguir estar abordando esses três polos desse triângulo ao mesmo tempo. Se for foca em escalabilidade e descentralização, ou você foca em descentralização e segurança, ou segurança e escalabilidade. Porque quando você foca mais em um, você acaba fazendo um trade-off e acaba, inevitavelmente, abrindo mão de outra dessas características. Daí eu queria te perguntar, no fundo o que você está falando é que a camada base do Bitcoin abre mão de fazer transações rápidas, que é o que o pessoal chama de escalar, porque está focando principalmente em se manter distribuída, descentralizada, né? E segura essa camada base. E aí a gente conversando em off, você me contou exemplos de, por exemplo, o quanto de transações que a Visa e a Mastercard processam versus o quanto de transações o Bitcoin processa. E aí eu te pergunto, qual é essa diferença? Primeiro, fala pra gente esses dados, e aí eu te pergunto também, como o Bitcoin escala, então? Bom, esses dados foi exatamente uma análise numérica, simples, trivial, quantas transações a Visa e a Mastercard processaram no último ano e dividido pelo número de segundos que você tem no ano. As duas dão, deixa eu pegar meus dados aqui, dão em torno de 15 mil transações por segundo, em média. Só que durante um pico, por exemplo, hoje estamos gravando na Black Friday, hoje vai ser um pico provavelmente de transações. E o pico eles conseguem chegar até 60, 70 mil transações por segundo. Em média são 15, mas eles aguentam um pico de 60 mil transações por segundo, os dois combinados. E se você pegar o Bitcoin e você encher um bloco só com transações de simples, eu estou gastando o endereço, mandando para outro endereço, mandando o troco para um outro endereço, para o meu endereço, ou seja, é uma transação, vamos dizer que é uma transação mais eficiente possível, uma SegWit V0, Pay to Witness Public Hash, com um input, dois outputs, e você encheu o bloco com isso, mas todo aquele metadado, o header do bloco, o cabeçalho do bloco, etc., você chega aí a uns 27, 30 transações por segundo. A gente está 3, 4 ordens de magnitude menor que Visa e Mastercard. Então, se você imagina que no futuro a gente vai ir para uma hiperbitcoinização e o Bitcoin vai ter que manter a sua proposta de valor, que é ser uma moeda descentralizada e de difícil censura ou incensurável, e não permissiva, ou seja, qualquer um pode usar, você não precisa pedir autorização, você vai ter que, de alguma maneira, resolver isso. Você vai ter que, de alguma maneira, chegar a isso. Então, a gente estava conversando em off, né? A gente tem algumas razões do porquê ter essas camadas 2. E a primeira delas é a escalabilidade. Então, eu preciso fazer mais transações e também preciso que as transações sejam com uma taxa menor e mais acessíveis. E elas são relacionadas. Se você precisar fazer mais transações, elas precisam ter um valor menor. Perfeito. Cara, e vamos então definir coisas, né, para a gente continuar conversando. Eu sou acadêmico, você também, a gente tem esse hábito de querer definir o escopo da conversa. Qual a definição técnica de uma segunda camada? Tem uma definição que eu gosto bastante, que é do Peter Todd. Depois eu posso te mandar o link do blog post dele, e você põe aí nos links do podcast desse episódio. E foi um relatório que ele fez, não lembro para quem, ele foi pago. E o Peter Todd é um desenvolvedor de Bitcoin OG, das antigas. Inclusive, tem até um documentário da HBO que fala que ele é o Satoshi, né? Então, ele já é uma pessoa conhecida
aqui no nosso meio de Bitcoin, especialmente no meio de desenvolvedores, a definição dele é o seguinte: você tem que ter duas coisas. Você tem que ter que não tem um token diferente, então você tem uma relação de 1 para 1, de um Bitcoin na segunda camada é igual a um Bitcoin na primeira camada. E a segunda, que ele acabou relaxando um pouco, ele diz que preferencialmente você tem que ter uma saída unilateral. Ou seja, se estamos na segunda camada e eu tenho 10 Bitcoins travados lá, ou um Bitcoin, eu, sem pedir permissão para ninguém, consigo ter uma saída das camada 2 para a camada 1. Porque quando eu tenho um Bitcoin travado na camada 2, aportados na camada 2, eu tenho um Bitcoin travado na camada 1, que eu usei para aportar lá. Então, se eu quero sair daquela camada 2 por algum motivo, eu não preciso de permissão para sair. Eu posso sair a qualquer momento de uma saída unilateral. Então, essa é a definição técnica, e ele relaxou um pouco, então tem que ter o PEG de 1 para 1 de Bitcoin e a saída unilateral preferencialmente. Essa é a definição que eu gosto de camada 2. Boa. Eu confesso que essa parte da definição sempre me pega, assim, porque, não sei, eu que não sou dev, assim, eu posso me dar mais liberdades de confundir o stricto sensu e o lato sensu, né? E assim, por exemplo, eu falo brincando que os ETFs de Bitcoin são uma segunda camada para boomers de Bitcoin. Você perde soberania, você perde outras características que eu gosto na Lightning, mas sendo bem sincero, eu que não rodo um nó da Lightning, quando eu uso a Lightning, eu também não estou usando de uma forma soberana. Então, assim, no fundo, a definição mais estrita do Peter Todd diz que, assim, quase ninguém usa uma solução direta de segunda camada, né? Então, ou a gente entende assim, ou eu gosto dessa relaxada. Mas, basicamente, existem várias formas diferentes de estar exposto ao Bitcoin de uma forma secundária, de uma forma sintética. Dentre essas, quais são as principais que existem que a gente chama de segunda camada hoje em dia? Antes de falar disso, eu acho que vale a pena dar 2 exemplos clássicos de 2 camadas que, nessa definição, e para mim não são segundas camadas. Só para dar uma orientada, tanto para você e para o ouvinte. A primeira é realmente esse ETF. Você não tem uma garantia, você não tem um PEG de 1 para 1. Esse PEG de 1 para 1 é verdade, esse bilhete, é um IOU. Talvez você acreditar que um juiz dos Estados Unidos ou uma regulação dos Estados Unidos vai forçar que a BlackRock garanta 1 para 1 nesse Bitcoin, nesse ETF, por exemplo, ou numa outra emissora de ETF. Mas não é uma garantia matemática, criptográfica ou do protocolo. Então, o protocolo do ETF, você não tem nada lá que é algum primitivo criptográfico que trava aquele Bitcoin na camada 1 para ser usado na camada 2. Então, nesse caso, ele não é uma camada 2. Você tem algumas garantias de teoria dos jogos, de incentivos econômicos, regulatórios, fiscais e até, digamos, criminais, que você tem esse PEG, mas você não tem aquela garantia forte. E eu acho que não é uma segunda camada. E o segundo exemplo... Garantia forte, então, é quando você tem realmente um lastro 1 para 1, um PEG, que você consiga verificar de uma forma, sei lá, como você verifica... Tá, qual é a forma de verificação diferente da Lightning e do ETF, assim? Por exemplo, se você conseguir juntar todo mundo que tem as chaves do ETF, botar uma arma na cabeça deles e falar, olha, agora esse Bitcoin aqui é meu, você consegue. Então, é claro que isso é quase que impossível, mas ele é uma probabilidade maior que zero. Você não consegue fazer o mesmo com, por exemplo, uma Lightning. Se você vira e fala, não, Phoenix, que tem o maior nó de Lightning, todo esse Bitcoin que você tem travado no seu nó aí é meu. Transfere para mim. Ele não consegue, porque ele tem canais com outros. Ele consegue, talvez, fazer uma saída unilateral, mas ele não consegue pegar todo aquilo. Ele consegue pegar a parte dele da saída unilateral. Essa seria uma explicação. Basicamente, se você consegue mover aquele Bitcoin fora das garantias do protocolo. No ETF você consegue, porque não tem protocolo, é um pedaço de papel jurídico.
tem sua validade, claro, mas não é algo enforçado pelo protocolo ou pela criptografia do protocolo. Não, perfeito. E a segundo exemplo seria eCash. eCash, eu não considero uma segunda camada porque você não tem a garantia do PEG 1 para 1, porque basicamente a Mint, quem está mintando, quem está criando novos bitcoins quando você manda uma transação para essa Mint de eCash, ele não tem, talvez a reputação dele está em jogo, mas ele pode basicamente dar um rug pull, puxar o tapete de todo mundo e sair com o Bitcoin de todo mundo. Você não tem uma garantia de protocolo que ele não consiga tirar aquele Bitcoin que, teoricamente, está alocado para a camada 2. Vou ter que pedir para você explicar o que é um eCash também, porque eu acho que aqui no Explica Bitcoin a gente nunca falou de cash. eCash é uma maneira que você consegue privacidade, muita privacidade no seu Bitcoin, só que você abre mão da soberania. E então você acaba abrindo mão da custódia daquele Bitcoin. Você manda o seu Bitcoin para uma mint, uma custodiante de cash, e ela te dá notas de cash que são super privadas. Até ela não sabe até que ela assina de maneira cega. Ou seja, quando você gasta isso, ela não sabe que veio de você, e isso aí você pode, basicamente, como se fosse dinheiro, você pode ir trocando para todo mundo, mas é um dinheiro que não tem número de serial, por exemplo. Ela não sabe de onde veio aquilo. Ela sabe que ela assinou algum dia, só que ela não sabe... ela sabe que aquilo é válido, só que ela não sabe quem foi que ela assinou ou quantas pessoas rodaram aquilo. Mas você abre mão da sua custódia. E tem aquele famoso quote do Benjamin Franklin, né, que é aqueles que abrem mão, que abrem mão de segurança. Eu não lembro o quote, depois a gente pega, mas o pessoal brinca com o eCash, fala que aqueles que abrem mão de autocustódia para ganhar um pouco de privacidade não merecem nem a privacidade nem a autocustódia. Então, eu não sou muito fã de eCash, pelo que você pode perceber. Olha, eu confesso que toda vez que eu ouço falar de cash, eu entendo como uma forma de usar, principalmente a Lightning, mas eu sei que você pode rodar em outros protocolos também, mas uma coisa de rodar em cima da Lightning para você conseguir, no fundo, quase que uma terceira camada, não sei se pode falar assim formalmente, mas uma coisa que, a partir de uma segunda camada, você ganha um token privado e etc. E geralmente o pessoal fala de uma maneira favorável a isso. Eu não vi nunca uma pessoa mais cética do meio de desenvolvimento em relação a eCash, Cashu, etc. Olha, eu nem considero uma terceira camada, porque teoricamente, para ser uma camada, você tem que ter o tag de 1 para 1. Quer dizer que eu te mando o Lightning, que é uma camada 2, e se eu te mando, sei lá, 0,25 bitcoins na Lightning, e você me dá de volta 0,25 bitcoins no eCash, eu não sei se aquilo vai valer 0,25 daqui uma hora, amanhã, ou daqui a um ano. Então, eu não considero uma camada, eu considero uma ferramenta. Agora, se eu fosse usar isso para comprar, por exemplo, uma VPN privada, usaria, porque, sei lá, você vai pagar $6 por um mês, mais ou menos, 3, 4, 5 dólares por um mês numa VPN privada, tudo bem, eu estou colocando $6 em risco para um custodiante. Tudo bem, eu aceito esse risco. Mas eu não vou usar isso para coisas mais importantes do que algumas despesazinhas que eu quero uma certa privacidade. Então, como uma camada do Bitcoin, eu não considero. Como uma ferramenta de privacidade, eu considero, dado que você não tem custódia daquilo e isso tem que ser claro. Ou seja, um caso de uso similar a quem quer usar Monero para usar como meio de troca de uma maneira rápida, mas você não vai preservar valor porque você não confia em quem está tomando conta. No Monero você não confia sei lá, se na blockchain, como vai ser a emissão, esse tipo de coisa. No Cashu vai ser a mesma coisa, ou no eCash, você não sabe se estão mintando mais, se não estão mintando mais, então é uma batata quente que você não quer segurar, você quer usar e se livrar o mais rápido possível. Na sua visão, é mais isso? Mais ou menos, porque o Monero ainda é um pouco melhor, porque você vai estar garantido que você vai ter aquele Monero para sempre. Tudo bem que você talvez acredite que a política de emissão é mais complicada no Monero, mas
você vai ter sempre aquele, sei lá, 0,25 Monero que você trocou Bitcoin por Monero. Já em cash, não. Aquele dinheiro pode sumir. Perfeito. A gente falou que não é uma segunda camada. E a gente falou também o que é. Quais são as principais segundas camadas no Bitcoin? Bom, você tem o que eu falo que é o padrão ouro, que é a única que tem saída unilateral agora, que é a Lightning. Você tem uma que você tem saída unilateral, mas você tem um pressuposto de liveness, de você ficar online a cada um mês, que é o ARC, que é muito interessante também. Essas duas, elas escalonam pagamentos, e te dão um pouquinho de privacidade também. Aí você tem Liquid Network, que é uma multisig, que você não tem uma saída unilateral, você basicamente tem uma saída permissiva. Você tem que pedir permissão para uma maioria de uma federação que aponte para essa sidechain, para essa blockchain alternativa, que é a Liquid Network, que já está no ar aí já há quase 10 anos, que é da Blockstream, que você tem não só uma maior escalabilidade, mas você também tem mais privacidade e um pouquinho mais de programabilidade também, expressividade. Arc, por enquanto, você tem uma implementação que está ainda em beta, não foi auditada, que é da Arc Labs, e eventualmente você vai também ter a Second, que é as duas principais empresas que estão criando segundas camadas baseadas em Arc, mas ainda está em batismo de fogo. A Liquid está online aí já há 8 anos, talvez, alguma coisa assim. E você tem as novas que estão vindo, que é os rollups. Os rollups de Zero Knowledge, que usam uma criptografia chamada Zero Knowledge. E eles têm eles herdam um pouco da segurança do Bitcoin e eles te levam para uma segunda camada que você tem maior escalabilidade, especificidade e também você tem privacidade e tem várias empresas e uma delas é a Alpen, que é a que eu trabalho, que é a nova geração de segundas camadas que estão chegando aí. Perfeito. Eu gostei que você usou o termo nova geração, porque na minha cabeça eu penso muito assim, né? Eu penso principalmente a Liquid, que é a Liquid não, a Lightning, que é a que já está consolidada, todo mundo reconhece. Daí umas outras mais ou menos novas, eu penso na Liquid, eu sei que não é na definição estrita do Peter Todd, eu sei que só a Lightning, o uso que você roda seus próprios canais, é uma coisa realmente segunda camada, mas nessa definição mais ampla eu entendo que tem a Arc, que tem a Liquid. O pessoal poderia até querer pensar, sei lá, FedMint, esse tipo de coisa. E aí eu lembro que a gente conversou por cima sobre a Alpen. E aí eu queria conversar sobre a Alpen Labs, que é a empresa que você está trabalhando, acho que você consegue trazer uma visão melhor. Eu estava pesquisando para relembrar, e basicamente tem várias palavras que para mim soam como grego. Que é o quê? É uma infraestrutura de segunda camada baseada em Zero Knowledge Rollups, que é o tal do ZK Rollups, que é uma palavra que eu já ouvi várias e várias vezes, sempre me explicam, eu sempre esqueço, é quase como uma Merkle Tree, assim, como eu esqueço, sabe, eu aprendo e esqueço, e o objetivo principal é trazer contratos inteligentes complexos, exemplo como os do Ethereum, para o ecossistema do Bitcoin, sem abrir mão da segurança da rede principal. Explica nas suas palavras o que eu acabei de te dizer, que tem muitas palavras aqui que para o pessoal que não é técnico soa como grego. Sim. Bom, vamos lá. Hoje você tem as segundas camadas, como a Liquid, que te dão mais expressividade e programabilidade. Você pode ter contratos mais inteligentes lá. Só que a linguagem que eles rodam é uma linguagem chamada Simplicity, que estão tentando colocar no Bitcoin há anos ou décadas. Eu estou desenvolvendo no Bitcoin há muito tempo, que eu acho que qualquer mudança que não seja algo para lidar com uma ameaça quântica daqui a algumas décadas, ou para lidar com o timestamp, que tem que mudar até 2040. Se não for nenhuma dessas duas mudanças, eu acho que não entra mais no Bitcoin. O protocolo já foi ossificado, engessado e não tem mais mudanças. Então a gente vai ter todas aquelas palavras que todo mundo gosta, OPCAT, CTV, etc. Não vai ter mais essas mudanças. Então a gente tem que
pensar em como fazer segunda camadas com os primitivos e o protocolo que a gente tem hoje. E uma das maneiras de fazer isso é usando esses roll-ups e uma tecnologia nova chamada BitVM, que a Alpen meio que pegou o BitVM, que saiu o BitVM 1, 2, 3, 3S e virou uma palhaçada. A gente pegou o BitVM, o 3S, e a gente aprimorou ele muito e a gente lançou ele com um novo nome chamado Glock. E eu vou explicar por que esse nome já já. Mas a ideia dessa segunda camada é você ter do outro lado uma segunda camada de verdade, ou seja, você tem um PEG de 1 para 1 para o Bitcoin, você tem aquela garantia que seu Bitcoin travado na camada 1, ele não pode ser movido. E aqui você tem muita expressividade, um pouco de escalabilidade, não tanto que nem Lightning, nem Arc, mas você tem uma boa escalabilidade, mas você tem muita expressividade e muita programabilidade. Por exemplo, hoje, se você for ver, eu não gosto muito do token de Ethereum. Eu acho que Ether é muito complicado. Mas as soluções que estão ocorrendo em Ethereum, especialmente as soluções de DeFi, são soluções interessantes que a gente pode trazer para Bitcoin, que a gente chama de BTCFi, que é Bitcoin Finance, que DeFi vem de Decentralized Finance, finanças descentralizadas. Ou seja, maneiras não permissivas, maneiras incensuráveis de você pegar dinheiro emprestado contra o seu Bitcoin de colateral. E isso é muito bom porque você não vende seu Bitcoin e você acaba não gerando também um fato gerador que é um lucro sobre ganhos de capital. Então, geralmente você consegue você consegue de 4% a 5% de juros anuais nesses empréstimos. E se você realmente acredita que Bitcoin é o futuro, se o seu colateral, que é o Bitcoin, valorizar mais do que 4%, 5% ao ano, você está literalmente se saindo bem nesse empréstimo. Então você acaba dando o seu Bitcoin de colateral, pegando alguma coisa estável, que tem um laço de 1 para 1 para o dólar, usando isso para as suas necessidades imediatas ou de médio prazo, e a longo prazo você acaba com o valor do Bitcoin, valorizando. Se ele valoriza mais do que os juros que você pegou, você consegue então pagar esse empréstimo de maneira tranquila e ainda você ganha, você ainda acumula mais patrimônio ao longo dos anos. Então esse é o principal caso de você construir segunda camadas, é você conseguir fazer essas operações de DeFi em cima de Bitcoin, que você não consegue fazer hoje, por exemplo, numa Liquid. Cara, perfeito. E assim, você abordou vários temas que eu gostaria de te perguntar, que já estavam até anotados aqui, que eu até fiz anotações assim, vou deixar para depois, para não ficar a pauta toda bagunçada. Primeiro, já está pronto? Quando fica pronto? Quando eu consigo usar? Porque eu gostaria de, por exemplo, sei lá, minha filha vai nascer em janeiro, talvez em vez de vender Bitcoin para ter acesso a uma liquidez, eu estava pesquisando se eu queria usar Avalanche, se eu queria usar uma coisa centralizada, sabe? Eu estava pesquisando alternativas. A Alpen já é uma alternativa? Já existem alternativas de DeFi no Bitcoin? Você chama o quê? De BFI, BTCFi, não sei, mas já existe isso funcionando no Bitcoin ou isso ainda é um ponto de vista mais teórico de hipótese do que algo que já tem liquidez e já está rodando? Já está rodando em testnet, a gente vai lançar na mainnet no segundo quarto de 2026. Então, mais ou menos lá para final de junho, meados de junho, talvez final de maio, com sorte, a gente vai conseguir lançar a nossa camada 2 e isso já é uma realidade, estamos muito próximos. A gente vai lançar o nosso camada 2, vai chamar Alpen, e a gente já tem alguns parceiros, porque o que nós fizemos? A gente foi no mundo de Ethereum, viu quais são os principais topo de prateleira protocolos e empresas que estão ofertando DeFi lá. Conversamos com eles, eles entenderam a ideia
do Bitcoin, eles estão super empolgados, porque eles acham que Bitcoin é realmente o rei dos criptoativos. A gente tem, por exemplo, um full deployment já garantido com a Morpho. Morpho é uma das maiores que emprestam em várias camadas. Eles têm, se não me engano, acho que 10 bilhões de valores travados em smart contracts. E eles já se comprometeram a fazer um full deployment. Não é uma coisa soft que eles dão uma merreca e falam, beleza, tá pega meu nome, aqui tá uma merreca de alguns milhões de dólares, que eu vou aportar na sua camada 2, e se der certo, talvez eu volte com mais dinheiro. Não, eles falam, não, a gente vai fazer um full deployment no dia 1 da Alpen na mainnet, eles vão estar lá com uma liquidez de algumas centenas de milhões de dólares, eu não posso falar o valor exato ainda, mas isso já está assinado, já está garantido. A gente também vai trazer outros parceiros que já estão assinados, por exemplo, Boltz Exchange, para fazer Atomic Swaps, para você não ter que usar a ponte, para você fazer de uma maneira rápida um Atomic Swap da Lightning para a Alpen, você consegue fazer, e vice-versa. Você vai ter apoio da Boltz e algumas outras empresas, como Atomic, que também fazem Atomic Swaps. Tem vários. A gente já garantiu uma dúzia assim, de parceiros que são esses grandes protocolos de sucesso e renome nas outras blockchains para vir para o Bitcoin e com essa proposta de realmente vamos construir em cima do Bitcoin, que é um token, ou seja, que é uma moeda muito mais, digamos, parruda ou muito mais estabelecida e segura e descentralizada e incensurável do que as outras moedas. Então isso já existe. Perfeito. Cara, fazer uma pergunta agora que é muito mais eu fazendo advogado do diabo do que minha opinião pessoal, porque assim, imagino que você está acompanhando toda a polêmica de Core e NOTs, etc. E assim, uma coisa que eu vejo que é muito clara no campo do NOTs é o pessoal que filosoficamente é contra qualquer uso do Bitcoin que não seja o Bitcoin purista, o Bitcoin da camada base. E aí, tipo, por exemplo, eles acham que qualquer outro uso é você trazer shitcoin, trazer o Ethereum para o Bitcoin, e que isso é algo deletério para a rede do Bitcoin, não é algo que é positivo para a rede do Bitcoin. Como você pensa nisso e o que você responderia para alguém que falaria que então a Alpen está querendo trazer soluções de shitcoins para o Bitcoin? Tem, na verdade, 3 respostas aí. E eu simpatizo muito com Antonopoulos, que é o principal autor do Mastery Bitcoin. Ele colocou um vídeo no Twitter, no X, essa semana, falando a opinião dele, e eu simpatizo muito, converjo muito com a minha opinião, mas você tem 3 questões. Primeiro, uma questão mais técnica. Não tem como você evitar. Para você evitar algo, você vai ter que literalmente fazer com que certos opcodes, como opif, que é uma condição muito básica. Por exemplo, se estamos em janeiro de 2026, tal chave pode gastar. Se estamos em fevereiro, tal chave pode gastar. Condições muito básicas de você ter uma condição C, para quem mexe com o Excel, o C ou o if de programação. Se você tem um op-if, você já consegue colocar dados arbitrários em Bitcoin. Então, você vai ter que capar muito o protocolo ao ponto de que você vai ter confisco de moedas. E isso nunca, mesmo se tiver um hard fork contagioso, nunca você vai ter a maioria do hash. Eu acho que vai ter quase nenhum hash, somente a Ocean, talvez, seguindo esse hard fork pelos caras do NOTs que querem capar todo opcode que, de alguma maneira, faz com que você tenha uma possibilidade de inscrever dados no Bitcoin. Essa é a minha opinião técnica. Minha opinião filosófica. É um protocolo não permissivo. E eu não vou tentar soar muito... mas, de uma maneira provocadora, nem eu sei responder isso, mas quem é você para falar que uso que é financeiro ou não? Por exemplo, eu
colocar um op return, por exemplo, quando nascer quando nascer o seu filho ou filha, quando eu botar um op return bem-vindo fulana de tal, na data do nascimento, eu não estou pagando a taxa, eu não estou fazendo um uso do espaço de bloco e pagando a taxa e garantindo a segurança da rede Bitcoin gastando Bitcoin para os mineradores. Ou, se eu tenho uma camada 2 que você tem lá, ela está possibilitando novas pessoas ou mais pessoas terem acesso ao Bitcoin e usarem isso para maneira financeira, só que eu preciso daquela camada 2 operar a cada, sei lá, 6 blocos, fazer um pequeno checkpoint de estado dela, de, sei lá, talvez 1, 2 kilobytes, aquilo não é um uso financeiro? Perfeito. Cara, minha reflexão sobre isso, assim, primeiro, concordo com o que você falou, assim, tipo, como evitar? Do ponto de vista técnico, não tem como, assim, eu, pessoalmente, eu não faço questão de ter um JPEG de macaco, não faço questão de usar o Bitcoin como um banco de dados, quer dizer, no fundo, todo uso de dinheiro é um uso de banco de dados, né? Dinheiro é uma ledger, que é um livro-texto de registros, como o pessoal usa. Mas, então, assim, qualquer uso de Bitcoin como dinheiro já é um uso de banco de dados, mas, enfim. Eu, particularmente, não quero usar o Bitcoin como banco de dados sem ser para uso monetário, talvez para registrar o nascimento da minha filha, próximos filhos, esse tipo de coisa. É um caso de uso que me interessa, mas como evitar? Você não consegue evitar um caso de uso que a pessoa quiser ter numa rede que é descentralizada e construída para ser incensurável. Então, assim, a única forma que eu vejo de conseguir evitar seria modificando a natureza humana. O que eu acho que é inviável, eu acho que qualquer pensamento que se depende de modificar a natureza humana para parar em pé, ele não vai fazer sentido, tipo várias ideologias e filosofias políticas. Enfim, então a gente tem que pensar qual é a escolha pragmática. Se não é viável, tipo, evitar que tenha shitcoin, que tenha JPEG no Bitcoin. Na minha visão, a escolha pragmática é qual? A gente quer que as pessoas estejam fazendo esse tipo de atividade na nossa rede ou em outra rede? Em outras palavras, a gente quer que mais dinheiro flua para o Bitcoin e monetize a rede do Bitcoin e pague desenvolvedores para trabalhar no Bitcoin e fortaleça a segurança do Bitcoin, ou que esse mesmo dinheiro vá para o Ethereum? Porque, no fundo, é uma soma zero de onde você vai alocar esse dinheiro e esse seu tempo entre a blockchain do Bitcoin e outras blockchains. E aí, se você prefere que o Bitcoin dê certo, pelo menos eu sempre entendi que o Bitcoin dar certo significa que o Bitcoin vai capturar coisas que eram feitas nas outras blockchains e puxarem para o Bitcoin. Acho muito preferível que seja na segunda camada do que na camada base, porque concordo com você que, assim, querer modificar coisa na camada base para mudar o caso de uso do Bitcoin, eu acho que é uma causa perdida. Eu concordo com você que isso meio... Assim, se tem uma coisa que ficou mais ou menos comprovada nessa discussão inteira do Bitcoin Core com o NOTS é que, assim, o Bitcoin meio que ossificou mesmo. Assim, acho que, salvo alguma mudança muito extrema, tipo, o Bitcoin ossificou. Assim, a gente não conseguiu nenhum consenso verbal filosófico de conversa para mudar o op return, que seria uma coisa o quê? De relay, não é nem mudança do consenso mesmo, é uma coisa de política de mempool. Se a gente não consegue mudar isso, para mim, assim, é uma visão pragmática entender que, assim, fora casos muito relevantes, o Bitcoin ossificou. Concordo totalmente com você. Essas coisas de OpCat, op sei lá o que, Covenant, etc., ficou um sonho mais distante. Você concorda comigo com essa visão de... Porque você falou por cima da ossificação, mas você não se aprofundou. De onde você veio com essa visão de que o Bitcoin meio que ossificou e as pessoas não perceberam ainda? Porque Bom, primeiro, só para concluir esse assunto do NOTS e o tal do spam, eu acho que é uma baita perda de tempo e, sei lá, é algo que eu não presto muito atenção. Porque, primeiro, tecnicamente você não consegue parar. Se você quer parar isso, você vai ter que confiscar moedas, porque você vai ter que bloquear opcodes fundamentais como o op-if. Que, basicamente, isso vai... Qualquer condição que, se é isso ou aquilo de gasto de moeda,
você já vai confiscar aquela moeda, porque essa condição, esse OPIF, você consegue colocar o que você quiser de dados. Então, se você vai nesse sentido, se você acha que é spam e tudo mais, e que é o novo bicho-papão que você tem que ir lá com o seu montado num cavalo e combater com seu escudo brilhante de ouro, você vai ter confisco de moedas. Então, e você vai provocar um hard fork. E aí você vai fazer com que o Bitcoin perca toda a sua proposta de valor, que é incensurável, não permissível e descentralizado. Se você tem uma pessoa ou uma entidade, um grupo de pessoas que fala, não, Bitcoin é isso ou aquilo, ou você vai usar dessa maneira ou daquela maneira, o seu fork vai morrer. Ou seja, é irrelevante. Você pode fazer o que você quiser, reclamar, ir no Twitter, espalhar um monte de FOMO, o que você quiser, falar que tem programa de câncer, que tem isso, aquilo, tem, sei lá, o que você quiser, que eventualmente não vai levar a nada. O Bitcoin vai continuar o mesmo. Então, para mim, é irrelevante. Agora, por que eu acho que ossificou? Porque você tem players agora como BlackRock, os ETFs, e Michael Saylor, as empresas Treasuries, que a proposta de valor delas, ou a proposta de existência delas, a razão delas existirem, se baseia com que o Bitcoin se mantenha o mesmo. Como esse, digamos, ouro digital, ou esse ativo muito escasso, que vai ser a reserva de bancos centrais, de grandes empresas e de grandes bilionários ou milionários. E as pessoas normais vão ter acesso a isso via algum custodiante, como seria hoje você ter barras de ouro. E essas pessoas, elas são muito poderosas e têm muito dinheiro. Então, eu não acho que elas deixariam qualquer mudança do Bitcoin que gerem mais casos de uso, que vão minar a prerrogativa delas existirem e continuarem sendo lucrativas e tudo mais. Eu acho que elas não vão deixar isso ir para frente. É muito engraçado. Meu pessoal. Não, sua opinião pessoal vai muito em linha com uma visão que eu acho que foi o American Hodl que falou. Não tenho certeza que, assim, daqui a 10 ou 20 anos a gente vai estar rico nos nossos castelos, deprimidos porque o Bitcoin não deu certo na nossa visão, porque a gente vai ter ficado rico, mas as utopias libertárias não vão ter sido concretizadas porque o Bitcoin vai ter sido capturado pelo sistema, isso na visão de algum libertário de 2010, 2015, que tinha essa visão utópica do Bitcoin. E assim, eu acho que faz muito sentido isso que você retratou. De fato, qual o incentivo da MicroStrategy, da BlackRock, dessas empresas de quererem que o Bitcoin seja utilizado como DeFi e desintermedie o negócio deles, né? O Bitcoin já foi capturado. Não é uma questão se vai ser ou não. Ele já foi capturado e eu não acho que isso é uma coisa ruim. Já foi. E o que nos resta é como a gente vai, como empreendedores, desenvolvedores, usuários, a gente vai reagir a isso. Por isso que eu acho que construir segundas camadas, uma nova geração de segundas camadas, sem mudança de consenso, com o protocolo atual, é importante. Uhum. É isso que eu acredito. Não é que é ruim, não é que é bom, só né? A gente tem que lidar com a realidade como ela é, não como eu gostaria que ela fosse, tipo, porque assim, sem dúvida, no meu sonho utópico, a adoção aconteceria de uma forma diferente, mas sendo pragmático, cara, bancos não são as empresas que foram inventadas pela humanidade para lidar com capital? Pô, acho que qualquer modelo mental que extrapolasse que no longo prazo o Bitcoin ia dar certo, ia ter uma hiperbitcoinização e os bancos só iam estar parados esperando serem desintermediados e não iam reagir, é um modelo mental que estava falho. Isso, sei lá, ninguém fica parado e espera ser extinto sem tentar autopreservação. Autopreservação é o instinto básico da evolução, é mais básico do que a reprodução. Mas, por exemplo, digamos que você imagina a trajetória do Bitcoin. O Bitcoin vai crescer e vai ganhar importância. Ele vai chegar a um momento de decisão que vai ter uma encruzilhada. Ou você vai ter um governo como os Estados Unidos banindo ou até confiscando bitcoins, ou abraçando.
E eu acho que a gente está no melhor dos cenários, porque a gente tem digamos, uma aceitação do governo americano, do Estado americano, que é uma coisa mais de Estado do que governamental. Agora, a gente tem uma aceitação do Bitcoin. Podia ser muito pior, podia ser, de novo, década de 30, o Roosevelt, a Ordem 6102, confiscando o ouro de todo mundo. Podia ser isso. Tanto que naquela época, até hoje, acho que até recente, digo, até a década de 70, 80, tinha uma normativa em bancos dos Estados Unidos ou nesses custodiantes de Safe Deposit Box, que se você fosse lá, você sempre tinha que ter alguém presente quando você abria uma caixa de depósito em algum banco. Porque se tivesse alguma coisa de ouro, era confiscado, mas ia ser pago o valor para você. Então, dos dois cenários, eu acho que a gente teve o melhor. A gente pode também agora conversar um pouco sobre a parte um pouco mais técnica e garantias dessa nova geração de segunda camadas. Eu não vou entrar muito na parte matemática, eu vou explicar de uma maneira muito geral. Por que eu chamo elas de a nova geração de Layers 2, né? Pô, manda bala. Bom, você falou que você sabe o que é Zero Knowledge. Mas você já usou alguma coisa que é Zero Knowledge? Zero Knowledge é a habilidade que você tem de provar para alguém que você sabe um segredo sem mostrar aquele segredo e a pessoa se convence daquilo. E uma assinatura do Bitcoin é assim. Olha, eu tenho a chave privada desse endereço aqui. E aqui está uma assinatura. E a assinatura prova para você, você está convencido que eu sei a chave privada, mas você não aprende nada sobre a chave privada nesse processo de se convencer. Isso é uma prova Zero Knowledge. Só que ela ela surgiu na criptografia de uma maneira muito restrita de uso, ou seja, eu consigo fazer um disclosure, eu consigo abrir que eu sei algum segredo. E esse segredo é uma chave privada. E sabendo esse segredo, eu sou autorizado a fazer certas coisas. Eu sou autorizado a entrar no servidor, eu sou autorizado a mexer bitcoins no blockchain. E tem uma nova geração de criptografia, que não é tão nova assim, é da década de 80, mas ela começou a surgir agora e ganhar relevância prática no meados de 2010 e agora na década de 2020, que é o que a gente chama de Zero Knowledge Proofs, mas esse termo é muito amplo, eu não gosto dele, porque a gente consegue ter uma coisa chamada computação verificável. Então, eu consigo demonstrar para você que eu executei uma função de maneira correta, e aqui está o resultado dela, e eu te dou o resultado da função, e você sabe qual função que é, e eu te dou uma prova que eu executei essa função, e você está convencido do resultado dessa função, que a função foi executada de maneira correta, sem saber alguns ou todos os inputs dela. Então, essa maneira de você ter verificação computável é muito legal. Por quê? Porque como funcionam as pontes hoje? Pega uma Liquid, por exemplo. A Liquid, você está observando a camada 1, você vê, olha, alguém mandou dinheiro para o endereço da Liquid, aqui, mandou um Bitcoin aqui, e a Liquid emitiu um Bitcoin do outro lado. E alguém queimou um Bitcoin do outro lado, e a Liquid mandou um Bitcoin para ele na camada 1. Você vê isso. No rollup, e aí, qual é o trust assumption, né? Qual é a sua garantia de confiança aqui? Para você entrar, todo mundo vai falar, não, entra, pode vir, entra. Então você precisa de uma maioria para você entrar no camada 2. Mas para sair, ou seja, para essa multisig aqui, esses, digamos, guardiões ou custodiantes da camada 2, os que seguram a ponte, né, e que dão liquidez para a ponte, cobrando uma taxa entre a camada 1 e a camada 2, para você sair, quer dizer que você está fazendo com que eles gastem dinheiro. Então é muito mais crítico você sair da camada 2. E para sair da Liquid, os fundos são bloqueados por uma multisig, você precisa ser amigo ou estar em bons termos com a maioria dessa multisig. Por quê? Se a maioria não gosta disso, de você saindo, eles podem bloquear e você não sai nem a pau. Porque você não tem a maioria das assinaturas para sair. Vou pausar aqui para ver se tem alguma coisa. Bom, e
aí você tem essa possibilidade de você ser censurado por uma maioria. Com essa nova tipo de verificação computável, de computação verificável, que é essa nova maneira de você usar provas de zero knowledge, você consegue ter uma ponte garantida por N operadores, que para você entrar, você precisa de consenso de todo mundo, ou seja, você não precisa da maioria, você precisa de consenso de todo mundo, mas para entrar tudo bem, é que nem tipo, olha, eu quero dar dinheiro para vocês. Todo mundo vai falar, beleza, dá dinheiro. Então você precisa ter um consenso de todo mundo, um N para entrar, mas para sair, você não precisa ter, digamos, estar em bom termos com a maioria, com N dividido por 2, né, que é a maioria. Você precisa apenas ter um operador honesto e vivo, né, e atuante, online, para você sair dessa camada 2. Então, ao invés de você ter a maioria de N, para você sair da camada 2, para você tirar os seus fundos de lá, você precisa ter um de N. E essa garantia é muito forte. E a gente consegue fazer isso usando esses primitivos de provas zero knowledge de verificação, de computação verificável. Porque o operador ele consegue emitir uma prova que, olha, esse usuário tinha tanto de dinheiro na camada 2 e ele pediu a saída, ele queimou esse dinheiro lá, então eu tenho a prova da queima lá, e eu tenho uma prova que eu reembolsei ele na camada 1 e agora eu quero ser reembolsado pela ponte. Então, para o usuário é muito bom. Por quê? Porque essa ponte, quando você pede a saída, você não depende da ponte para te pagar. Na verdade, o que acontece é que o operador, ele pega a sua prova de queima na camada 2, ele guarda isso, e ele então, ele te adianta na camada 1, ele te manda Bitcoin na camada 1, e depois ele vai pedir reembolso, colocando duas provas. A prova que você queimou dinheiro na camada 2, que aquele dinheiro foi queimado, que não teve quebra de consenso da camada 1 e da camada 2. E, segundo, que existe uma blockchain de Bitcoin com tanto de trabalho acumulado de Proof of Work, e nessa tem um bloco tal, e nesse bloco ele te pagou nesse endereço. E aí, com isso, com essa prova, nenhum outro operador consegue barrar o reembolso daquele operador do depósito, da retirada que ele te adiantou na camada 1. Então, é um pouco mais complexo, só que para o usuário isso vai ter uma boa UX, porque vai ter tudo abstraído com apenas um botão withdraw lá, mas isso te dá uma garantia que, digamos que você tenha 15 ou 20 operadores. Enquanto você tiver um operador que você confia, ele é honesto e ele está online, você consegue tirar os seus fundos daquela camada 2, mesmo se a Alpen, sei lá, cair uma bomba atômica nos servidores da Alpen, você tem essa garantia. E tiver apenas um operador desses N's ao vivo e online, você consegue tirar o dinheiro. O que não é a mesma garantia de uma Liquid, por exemplo. Então, a ponte é muito mais segura. E a gente pode falar um pouco também da camada 2, que ela é um pouco mais segura também no caso do Bitcoin versus a Liquid. Perdão, no caso da Alpen versus a Liquid. Cara, fala disso, mas antes só me diz uma coisa. Como a camada base do Bitcoin vê essa transação? Porque eu imagino, por exemplo, a Lightning, que eu saiba, é uma transação de entrada e uma transação de saída somente. E aí eu sei que tem alguns outros usos que usam mais transações. Não sei citar, mas eu sei que depende da segunda camada, depende se é uma camada, uma drive chain, uma side chain, outro uso no Bitcoin, você faz mais ou menos transações. Como a blockchain do Bitcoin, a camada base, vê uma, sei lá se eu chamo de uma operação, uma transação, uma estrutura com um ZK rollup? Bom, tem duas coisas aí. Primeiro, como ela vê um depósito, como ela vê um withdrawal, e como ela vê os checkpoints que o ZK rollup faz na camada 1. Primeiro eu vou falar como ela vê o depósito e a retirada. Primeiro que, como funciona o depósito? A gente tem uma ponte de N operadores. E a gente usa MuSig2. Ou seja, tudo é um endereço taproot e a gente junta todas as chaves públicas dos operadores para chegar numa chave pública agregada, que é o endereço taproot. O que você faz? Você manda
para um endereço Taproot. Nesse endereço Taproot, você tem duas condições de gastar. Isso a gente chama que é um request. Você está requisitando um depósito. Então, você manda para um endereço Taproot com duas condições e um return de metadados. Nesse op return tem lá, olha, essa transação é para bridge da Alpen e aqui estão as coisas para você verificar ela. Então, você tem duas condições de gasto dessa requisição de depósito. Um é gastar agora com uma assinatura agregada de todos os operadores daquela chave pública agregada, como se fosse uma MUSIG2, daí meu dinheiro, ou travado para daqui uma semana, a partir de uma semana, time lock relativo de uma semana, que eu posso pegar de volta. Porque se você manda e, sei lá, acontece alguma coisa durante o depósito, você perde esse dinheiro. Então, você tem que garantir que ou a ponte vai processar aquele depósito, ou você daqui uma semana vai ter a garantia que você pode pegar aquela requisição de depósito de volta. E aí, o que acontece? Quando os operadores veem aquele depósito, aquela transação de requisição de depósito, eles começam a fazer um peer-to-peer trocando informações e eles assinam um grafo gigante de transações, que esse grafo cada operador vai assinar o grafo de todo mundo e o grafo dele. E a gente vai coletar assinaturas de todo mundo. E esse grafo é o seguinte, cada operador vai ter uma cópia assinada por todo mundo, que ele pode gastar aquele depósito, quando aquele depósito for convertido para, digamos, o conjunto de depósitos da ponte, que ele pode gastar aquele depósito, e tem vários caminhos que ele gasta. Tem o caminho, digamos, happy path, a gente fala, o caminho feliz, o caminho favorável, que, olha, eu reembolsei um usuário, e agora eu estou pedindo um reembolso de um depósito da ponte, e eu estou, então, indo por esse caminho aqui, que eu basicamente coloco a minha claim, eu estou clamando clamando para mim aquele depósito, porque eu, como operador justo e honesto, alguém pediu o reembolso na Câmara 2, a saída da Câmara 2, e eu paguei essa pessoa, e agora eu estou pedindo um reembolso de um depósito qualquer da ponte, para me reembolsar dessa retirada que eu processei. E aí, aquilo fica meio time-locked por, acho que, alguns dias. Se ninguém te dá um challenge, você consegue pegar aquele reembolso. Então, tem esse caminho favorável, o happy path. E tem o unhappy, que você posta, aí, peraí, um dos operadores fala, não, peraí, você tá com maracutaia, eu vou te desafiar. E aí você tem que, digamos, fazer um jogo off-chain, que se você for honesto, não tem como aquele challenger, aquela pessoa que te desafiou e bloqueou o seu caminho otimista de reembolso, não tem como ele te bloquear de você, pelo caminho pessimista, mais justo, você pegar o reembolso de volta. Ou você realmente é fraudulento, ou por algum erro seu, ou por malícia mesmo, e aquela pessoa, ela literalmente te dá um desafio, te bloqueia o caminho favorável, e você não consegue, no protocolo off-chain, isso não toca no Bitcoin, você não consegue provar que você realmente foi justo e honesto, e aí você tem o seu colateral, o seu colateral tomado pelo operador que te deu o challenge. Então, quando você deposita, ele vai para um conjunto de depósitos da ponte, e cada operador, para cada depósito que a ponte tem, ele tem um gráfico de transação assinado por todo mundo, porque é multisig, que ele consegue, por vários caminhos, pedir um reembolso daquele depósito. E é claro que só funciona se os depósitos e as retiradas forem uma denominação única, sei lá, 1 BTC, meio BTC, etc. Você não consegue ter essa garantia com depósitos variáveis, sabe? Quero depositar 0,2, quero depositar 0,3, 0,4. Não, é uma única denominação, um único valor chamado DBTC, de denominação. E a gente está pensando em alguma coisa, acho que, se eu não me engano, é 0,5. Eu não lembro muito bem, mas isso é uma coisa que você consegue parametrizar o sistema. E até criar várias pontes. Você pode criar uma ponte que é 5 BTC, uma ponte que é 0,5 BTC e uma ponte que é 0,1 BTC, por exemplo. Boto fé. Cara,
Confesso que essa explicação eu faço a pergunta, mas assim, a resposta eu entendo, mas eu não vou saber repetir ela nesse exato momento, tá ligado? Mas boto fé, é a resposta certa para te dar. Uma dúvida mais pragmática que eu tenho, assim, por muito tempo, isso desde que eu li um paper da Fidelity em 2022, que chamava Bitcoin First, deixa eu explicar primeiro qual era o pensamento desse paper. Esse paper falava que o ecossistema como um todo tinha dois caminhos possíveis para o futuro. Ou ele evolui em camadas, ou seja, quer dizer, ou ele ia evoluir como um mundo multi-chain, que, sei lá, ia ter o DeFi no Ethereum, ia ter stablecoins no Ethereum, ia ter um lugar com NFT, ia ter... E aí o Bitcoin ia ser o ouro digital desse mundo como um todo, mas ainda iam existir outras blockchains. Ou a outra alternativa que seria um mundo em camadas, que é essa visão de que a Lightning e posteriormente outras aplicações seriam construídas em cima do Bitcoin. Por muito tempo, eu acreditei nesse segundo cenário, que seria um cenário em camadas, que no fundo é o que vocês estão tentando construir, que é basicamente vamos trazer as aplicações que estão construídas em outras redes para o Bitcoin. Mais recentemente, eu confesso que eu fiquei um pouco cético com isso, eu não vou falar que eu estou totalmente cético, mas eu passei a ter mais dúvidas do que certeza, antes eu tinha mais certeza. Por quê? Porque, assim, por mais que eu entenda e concordo que você... Quer dizer, acredito que você concorde também que o Bitcoin é muito melhor como camada base, então fornece uma fundação mais sólida para você construir seu arranha-céu em cima. Na prática, eu não sei se o ser humano realmente se importa com a base ser descentralizada. Sabe, eu não sei dizer se o usuário de Ethereum se importa de verdade com o tal do DeFi, e esse D no DeFi era só, sei lá, um greenwashing, que nem ESG, e no fundo ele não estava se importando de verdade. E aí, querendo ou não, tem uma coisa que é o tal do efeito de rede, né? É muito difícil você quebrar um efeito de rede se o usuário não vê uma diferença de 0 para 1 na aplicação que você construiu versus a aplicação do efeito de rede. Isso é o que o Peter Thiel fala no livro dele, de 0 a 1. Então eu te pergunto, vocês conversam disso internamente? Vocês têm algum pensamento de como superar o efeito de rede do Ethereum? Na verdade, isso é você. Mas, por exemplo, a gente tem um market cap de quase 2 trilhões de dólares em Bitcoin. E quantos desses estão dormentes, sem se mexer, porque eles não confiam em outras blockchains como Ethereum, etc. O que a gente tem hoje, por exemplo, pega o maior custodiante de BTC em Ethereum, que é a BitGo. Acho que eles têm 50 bilhões. Cara, 50 bilhões para 2 trilhões é nada. Então, a gente tem um gigante adormecido em Bitcoin, que a gente acredita que é parado, porque são pessoas ou são instituições que não confiam na blockchain de Ethereum. Eles, com certeza, gostariam de usar esses protocolos de DeFi, que é uma maneira de você ter uma liquidez, ou de você ter um pouco, você tomar emprestado usando o seu Bitcoin como colateral, sem ter o evento de uma venda ou um ganho de capital, tomar 15%, 20% de ganho de capital na cabeça, e você conseguir usar algum dólares, ou usar uma moeda mais estável e líquida contra o seu Bitcoin, eles até fariam isso, só que eles não querem fazer a bridge para o Ethereum. Então, não só a Alpine, mas eu acredito que a gente tem muito caso de uso, tanto que várias empresas como a Morpho, Boltz, a gente também está falando com o pessoal da Fluid, que também é a maior DEX de Ethereum, eles veem essas ideias de pontes, da nova geração de pontes com a maior expressividade, como algo muito interessante e que vão fazer com que eles tenham exposição e acesso a esse gigante adormecido que é 2 trilhões de dólares em Bitcoin, que, sei lá, 2% disso talvez, ou 3% disso talvez esteja bridged, aportado para Ethereum, usando essas pontes. E o que é legal dessas novas
dessas novas geração de camadas 2 é que, por exemplo, você consegue fazer um pouco de DeFi na Liquid, só que você não tem operadores lá, você não tem muita liquidez, você tem algumas centenas de milhões lá travados. Pega, por exemplo, Ethereum, que você tem essa parte de você tomar emprestado contra o seu colateral, o maior player tem 60 bilhões de dólares em valores totais travados em smart contract. No total, você tem facilmente 200 bilhões de dólares travados aí. Compare isso com 200 milhões que você tem na Liquid, por exemplo. É quase nada. Por quê? Porque a Liquid você tem o risco do smart contract que é muito... Você tem um risco de smart contract e a Liquid ela não aceita um contrato EVM. Você vai ter que fazer um contrato em Simplicity, que é uma coisa nova, que todos esses grandes operadores eles teriam que criar um contrato, eles teriam que migrar o seu contrato, e isso é muito caro. Você tem que ter, por exemplo, o contrato de uma dessas, que é a maior de todas, com 60 bilhões de dólares, ele foi, acho que, auditado, se não me engano, 12 vezes, e ele foi formalmente verificável. Então, você tem uma prova matemática num compilador, estilo Lean, esses provadores de teoremas em código, que aquilo funciona e aquilo faz sentido matematicamente. Então, se você tem uma sidechain ou um rollup, que ele é um rollup que roda uma EVM, mas com Bitcoin, você basicamente vira para esses grandes operadores que estão no Ethereum e fala, olha, você quer vir para o Bitcoin, que tem 2 trilhões de dólares, sem ter que mudar todos os smart contracts que você já tem auditado, verificável e que já funcionou no Ethereum, você traz ele para o Bitcoin, e a ponte ainda é garantida sem consenso, sem mudança de consenso, sem mudança no protocolo de Bitcoin, tem uma garantia de 1 para N, criptograficamente, não é uma ponte, e também uma coisa que a gente não falou ainda, um rollup, ele funciona, ele é uma camada 2, uma sidechain, só que, periodicamente, ele faz um checkpoint do estado dela. Então, ele pega a diferença do estado que tem, comprime, faz umas otimizações e coloca aquele dado no Bitcoin a cada 6 blocos, 10 blocos, o que for, a cada 1 hora, mais ou menos. Então, a cada 1 hora, você tem o estado da camada 2 sendo inscrito no Bitcoin. E isso faz com que essa camada 2 ela herde a segurança do Bitcoin. Porque para você fazer um reorg, para você reembaralhar a ordem dos blocos aqui, ou sumir com um bloco, a partir de uma certa altura de blocos, que a gente chama de finalidade, a cada 6 blocos você tem uma nova coisa sendo escrita no Bitcoin, é muito difícil. Então, se você tem uma transação aqui, ou uma operação aqui na camada 2, e você espera 6 blocos, a chance de eu censurar ou de eu fazer alguma maracutaia de mudar a sua transação para um lado para o outro, remover ela do bloco, é muito difícil, porque eu não consigo avançar na camada 2, porque eu não consigo produzir estados válidos, porque para eu reorganizar minha camada 2, mais de 6 blocos, eu tenho que fazer um reorg na camada 1, que é Bitcoin, que é impossível. Eu preciso sustentar um ataque de hash power de 51% por algumas horas, o que é muito difícil para fazer esse tipo de ataque. E na Liquid você não tem isso. Você não tem uma garantia que a multisig, a maioria, fala, não, peraí, aconteceu alguma coisa aqui que eu não gosto, ou que é ruim para a gente. Então, a gente vai aqui, nós, operadores da sidechain, a gente vai reorganizar algumas coisas, remover esse bloco aqui e tal, etc. É muito fácil. É um Ctrl+X, Ctrl+V. Não tem muita segurança. Então, quando você vem com essa segunda geração de camadas 2, que você tem não só uma ponte mais segura, que é 1 de N, ao invés da maioria dos operadores, e você tem a segurança que o estado, a cada 1 hora daquilo, é escrito no Bitcoin, e para você fazer um reorg daquela camada 2, é muito difícil, porque você precisa fazer um reorg inevitavelmente da camada 1, acaba atraindo, e você não tem que mudar os seus contratos de IVM para você trazer todo o DeFi de outras camadas para Bitcoin, isso acaba sendo muito atrativo para qualquer operador desses grandes protocolos de DeFi em várias outras camadas e também para o usuário, porque o usuário tem uma garantia muito, muito maior da camada 2 e também da ponte, e também você vai ter uma maior oferta,
uma oferta muito mais interessante de quantidade e diversidade desses serviços descentralizados, não permissivos de DeFi, em uma camada 2 de Bitcoin. Então você vai ter taxas muito boas de tomar emprestado do que você ter uma solução custodial, ou uma solução que talvez use algumas técnicas não custodiais que são meio... não foram ainda muito testadas, como o DLC. Você vê o caso da Lava, que eles basicamente deram um rug pull em todos os clientes e os usuários dos empréstimos, migrando eles para uma solução custodial, sem avisar nada, e infringindo todos os termos de uso. E você tem uma garantia muito mais forte e também condições muito melhores, 4%, 5%, emprestando contra o seu Bitcoin, do que uma solução custodial hoje. Eu vejo que, por exemplo, a Chapo é 10%, acho que outras, a Lava também é próximo de 10%, acho que a BIPA também é alguma coisa acima de 10%, tenho quase certeza. Então você consegue ter metade disso. Não só é melhor financeiramente, mas também do ponto de vista de segurança do seu Bitcoin, das outras que você... Ou aquele primitivo não é muito testado, como o caso de DLCs, Discrete Log Contracts, ou você abre mão da custódia do seu Bitcoin. Então você tem maiores garantias criptográficas e de protocolo, e também uma melhor garantia da ponte da camada 2. Eu acho que por isso que eu falo que é uma nova geração de camadas 2 que estão chegando no Bitcoin. A gente falou bastante de coisas de como vai funcionar embaixo do capô, essa parte ZK, Rollup, etc., principalmente. Para o usuário que está escutando a gente em casa e não é tão técnico, no fundo o que a gente está falando é basicamente que vai ter uma maneira mais barata, mais segura e mais simples para o bitcoinheiro ter acesso ao DeFi usando a camada base do Bitcoin, construindo numa segunda camada, do que tendo que procurar outra blockchain, outra alternativa. É isso? É isso. E eu vou até dar mais alguns detalhes, bem como vai ser o dia a dia do usuário no futuro. Eu sei que o pessoal não gosta muito da palavra Ethereum, mas não é o token, tá? É todo o ecossistema de smart contracts, o ecossistema de carteiras que dão suporte para isso. Então, todas as carteiras hoje que não são Bitcoin only, elas dão suporte a você fazer qualquer operação em Ethereum, não importa qual camada, qual blockchain que você está usando. Então, você vai literalmente fazer um swap da Lightning ou do ARC ou da camada 1 de Bitcoin para uma carteira autocustódia sua, que você tem as chaves, mas que é uma carteira EVM, só que roda em cima da Alpen, da camada 2, e que é Bitcoin. E aí, todos os contratos que você vai fazer que nem o pessoal faz hoje no Ethereum, que é um clique. Só que vai ser em cima de Bitcoin e com toda a ponte e as garantias da camada 2 Rollup Alpen e da ponte Glock, que é a nossa ponte que dá essas garantias que eu falei. Então vai ser basicamente, olha, eu tenho tanto de BTC, eu quero tomar emprestado, então eu vou dar 10, ou sei lá, eu vou dar 1 BTC de colateral e pegar 0,3 BTC em uma stablecoin que roda em cima de Bitcoin. E eu esqueci de falar que a gente vai ter USDC da Circle, da Coinbase. Eles já vão fazer um full deployment na nossa chain. Então a gente vai ter USDC nativo em cima de uma camada 2 do Bitcoin, que é algo que nenhuma camada 2 tem. Então você vai conseguir fazer tudo isso de maneira nativa em cima de Bitcoin, sem abrir mão do seu Bitcoin, sem fazer nenhuma bridge, nenhuma ponte para outra camada como Ethereum e tudo mais. Você vai fazer num roll-up Bitcoin, só que roda contratos EVM, porque são os contratos que já foram validados, já foram testados 10 anos em Ethereum, só que você vai rodar em cima do token da moeda forte, que é Bitcoin, e também da blockchain mais descentralizado e mais resistente à censura, que é Bitcoin. Então, esse vai ser o dia a dia das operações, vai ser literalmente um UX muito simples, que você já vê hoje em outras blockchains que estão muito avançados em DeFi, como Ethereum. Respondeu um pouco só a pergunta? Acho que sim, mas só para trazer para o pessoal em casa, no fundo, é como se tivesse, que nem o Bitcoin tem a mineração de Bitcoin, tem a infraestrutura Bitcoin, tem o token Bitcoin,
O Ethereum é o token Ethereum, tem a infraestrutura Ethereum e tem tudo que foi construído em cima dessa infraestrutura. No fundo, o que a gente está conversando aqui é pegar tudo isso que foi construído em cima e transplantar para isso estar em cima da infraestrutura do Bitcoin. Então, isso passa a estar mais seguro e tudo que eles já tinham de avanço de UX, UI, etc., está mantido e passa a rodar usando o token Bitcoin, a infraestrutura do Bitcoin, em vez de rodar em cima do Ethereum e usar o token Ethereum. No fundo, é bem aquilo que eu falei antes nessa questão de como você vai censurar, você não vai, portanto, você quer que entre para a nossa rede ou fique na outra rede. No fundo, é esse jogo de soma zero, né? Ou o capital e o recurso é construído no Bitcoin ou no Ethereum, e o capital que entra no Bitcoin, por definição, está entrando no Bitcoin e não está entrando no Ethereum, né? Sim e não, né? Porque sim, você vai ter tudo isso. Você usa todo o ecossistema, todos os smart contracts, todas as carteiras, etc. Você consegue fazer isso da sua Ledger tranquilamente. Você vai conseguir fazer isso da sua Trezor. Você vai conseguir fazer isso da sua Hot Wallet, da sua Cold Wallet. Você não precisa botar suas chaves num computador com risco de ser hackeado, por exemplo, se você conseguir fazer isso da sua Cold Wallet, mas em cima de Bitcoin. E não porque eu não acho que... O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: se você não... Digamos que a gente vive num mundo que você não... num mundo paralelo que não tem essas novas gerações de camadas 2. E você não consegue ter essas soluções que você não abre custódia, não abre mão da custódia do seu Bitcoin, mas você consegue participar em DeFi, por exemplo. Se você não tem isso, eu não acho que é uma soma zero. Eu não acho que as pessoas estariam dispostas a abrir mão do Bitcoin, da custódia deles, para conseguir um Bitcoin Rapid numa camada como Ethereum da vida, por exemplo. Eu acho que não seria uma soma zero. E também eu acho que essas pessoas não abririam mão para ir para um custodiante e falar, ó, tá bom, tá aqui está meus 10 Bitcoins, me dá 6 Bitcoins agora, ou 5 Bitcoins em uma moeda stable ou em dólares. Eu não acho que eles também fariam isso, abririam mão da custódia do seu Bitcoin para um custodiante para pegar um empréstimo subcolateralizado, né? Ou seja, você dá 10 de colateral e pega 6 de empréstimo, que é como funciona a maioria desses empréstimos com colateral no Bitcoin. Agora, ou você também talvez esperaria 5, 10 anos por aí para toda essa parte de DLCs, Discrete Log Contracts, amadurecer e tudo mais, para você conseguir fazer esse tipo de DeFi e ter toda essa liquidez ou toda essa disposição de grandes operadores que fazem DeFi hoje no Ethereum para vir para o Bitcoin. Porque, por exemplo, hoje, para eles virem, digamos que a Alpen lançou, para eles virem do Ethereum para Bitcoin, aportarem, começarem a colocar liquidez aqui e ofertarem esses protocolos de DeFi, é muito fácil. Eles pegam o mesmo smart contract deles, fazem deploy na Alpen e eles têm a garantia de ter um roll-up que não vai ter nenhuma maracutaia de reorg na camada 2 e a ponte é garantida por um DN. E se eles forem fazer isso num cenário daqui 5, 10 anos com DLC, eles teriam que estudar, criar novos primitivos, novas bibliotecas, novos softwares para mexer com Discrete Log Contracts e aí sim vir com a liquidez e tudo mais, sem contar que todos isso vão ser operações na camada 1, ou seja, elas não vão ser escalonáveis para alguém pegar empréstimo, talvez seja, sei lá, $5 um empréstimo, e para algumas pessoas ou até mais. Você lembra quando o Bitcoin estava... digamos que Bitcoin vá de novo para ter 100 V-Bytes por transação, 100 sats por V-Byte, e a gente vá para um preço de Bitcoin a $300 mil. Uma transação vai ser facilmente $50. Então, imagina que você quer tomar empréstimo $1.000. Eu preciso comprar alguma coisa aqui, só que eu não estou muito líquido, eu não quero vender. E aí você quer tomar um empréstimo de $1.000, só que para você pegar esse empréstimo custa $150, $200 de transação on-chain. Não faz sentido. Então, eu não acho que é uma soma zero aí. Eu não sei se eu consegui explicar o meu ponto de vista. Não, perfeito. Não é necessariamente zero, mas é isso. Recurso que
Tipo, é mais próximo de 0 do que de 1. Não é que são jogos complementares, o recurso que está entrando no Bitcoin, a pessoa que está travando no Bitcoin, sei lá, por exemplo, eu quero ter 10, sei lá, quero ter 10 tokens de Bitcoin, sei lá, eu esqueci o nome, é o BTCX, não lembro, na segunda camada. Esse Bitcoin vai estar holdado na primeira camada. Se alguém que está vindo de fora com capital quiser usar, ele vai ter que comprar Bitcoin e travar Bitcoin. Exato. Mas enfim, cara, tem mais alguma coisa sobre segunda camadas no geral e Alpen em específico que a gente tem para falar? Porque eu ainda quero puxar um outro gancho que você conversou e a gente já está aqui 1h30. Não, eu só queria falar que as segundas camadas eu não acho que é um jogo de soma zero. Eu acho que Lightning tem o seu papel. Eu abri mão de rodar um Node Lightning porque dá muito trabalho e gerenciar liquidez e tudo mais, eu estou perdendo dinheiro. Então, se eu tenho um Lightning, eu tenho um pouco de dinheiro lá e é custodiante, pode me dar um rug pull, que é um risco que eu aceito, porque é bem melhor do que rodar meu próprio Node e tudo mais. Eu já abri mão de Lightning, mas eu acho que tem espaço para você ter Lightning, para você ter Arc, para você ter Liquid, para você ter coisas como Alpen e outros roll-ups que estão vindo por aí. Eu acredito muito no Grow the Pie, cresça a torta. Não é um jogo de soma zero, mas você, com mais camadas 2, você vai ter maior sinergia. E até vai ser até melhor para Lightning, melhor para Arc, melhor para Liquid, se você tiver. Inclusive, a gente estamos em uma parceria avançada, ainda não formalizada com a Blockstream, para você ter uma ponte direta de Liquid para Alpen. Em parceria nós e a Blockstream. Então, a gente tem conversas avançadas com eles. Eu só queria finalizar essa parte de roll-up assim, porque não é uma guerra, não é nós contra eles, a gente acha que todas as camadas 2 interessantes, e aqui eu vou até dar uma alfinetada, até talvez eCash, eles têm o seu papel, e não é um jogo de soma zero. Perfeito. Então, uma coisa que eu vou resgatar que você falou bem no começo da nossa conversa é que não, o Bitcoin praticamente ossificou, a não ser para daqui a algumas décadas, quando chegar a questão quântica. Eu sei que você é um cara que manja muito dessa parte, a gente já combinou em off de gravar um podcast só sobre o tema, assim, porque querendo ou não, é injusto com o Narcélio fazer ele ser a única pessoa que entende do assunto, que fala do assunto, é bom ter mais vozes para ter uma compreensão mais ampla de todo esse tema, mas assim, faz um TLDR, assim, o quanto isso te preocupa? Quais são os problemas reais que um computador quântico vai trazer para o Bitcoin? E assim, você acredita que vai ser viável esse computador? Para começar, assim, fala 2 minutos sobre o tema. Eu acho que ele vai ser viável, só que eu não sei se vai ser no meu tempo de vida. Por exemplo, você teve um cara muito importante que é o Scott Aronson, que ele é a principal autoridade de computação quântica. Ele é cátedra da National Science Foundation, NSF, professor da University de Texas, em Austin. Muito bom, ele tem um blog e tem um livro também. Ele publica muito, tanto blog, técnicos, não técnicos, e também artigos acadêmicos sobre complexidade computacional e computação quântica. E ele mudou muito a percepção dele. A percepção dele até, sei lá, 1 ano atrás era tipo, não, isso não vai vir na minha vida e tudo mais, esquece, vai ser daqui alguns séculos, etc. E aí ele viu os recentes avanços, principalmente na questão dos qubits lógicos e os qubits de correção de erros, né? Que você tem que controlar um pouco da correção de erro quando você faz a mensuração do entrelaçamento quântico das partículas no seu computador quântico. E ele acha que vai ser possível você ter o algoritmo de Shor em 2030, que é o algoritmo que você consegue quebrar chaves públicas de Bitcoin para privadas. Só que é um algoritmo que você consegue achar ciclos em um campo finito, que para uma pessoa não leiga, você consegue fatorar números. Ele acha que é possível você, para 2030, ter um algoritmo, ter um computador quântico que consegue rodar o algoritmo de Shor com confiança para fatorar o número 15, tá? Em 5 e 3. Ele vai te dar, probabilisticamente, 99% de certeza, a resposta certa. Para o número 15. Para você conseguir fazer um número
gigante, que é o número, que é uma curva elíptica, vai demorar algumas décadas. Então, esse é o consenso atual. O consenso atual é que, sim, a gente vai ter um breakthrough nos próximos 5 anos, que você vai ter o algoritmo de Shor sendo demonstrado no computador quântico, mas para algo como 3 vezes 5, 15, fatorar o número 15. Mas para você fatorar uma chave que um computador clássico faz isso em, sei lá, os computadores que eram criados lá na década de 40, lá, etc., que foram criados para quebrar a criptografia da máquina nazista, por exemplo, da Enigma, fazem isso em microsegundos, já, sei lá, quase 100 anos atrás. Mas isso é um avanço, é um breakthrough tecnológico. Vai ter que ter muitos avanços incrementais e outras coisas que vão vir aí para o futuro para fazer esse algoritmo, você conseguir ter um computador quântico para rodar esse algoritmo para números do tamanho de uma chave pública do Bitcoin. Então, esse é o consenso atual. Eu acho que já está sendo discutido no Bitcoin, já está sendo discutido em várias outras comunidades. Ethereum discute isso, que o Ethereum, apesar de ser uma blockchain que o token é meio complicado e a distribuição é meio complicado, a parte que eles discutem de protocolos criptográficos é muito legal. Então, eles estão discutindo já essa parte criptográfica e também você tem empresas e também grandes institutos já discutindo isso, como o NIST, que é o instituto que digamos, estandardiza todas os protocolos criptográficos dos Estados Unidos, e empresas como, por exemplo, Signal, Apple, WhatsApp, que copia o Signal, basicamente Ctrl-C, Ctrl-V, eles já propondo soluções, e a Cloudflare, e também você tem já o consórcio, o IETS, International Engineering Task Force, que é IETF, que é a que define os padrões de HTTPS, SSL. Você já tem hoje vários sites da Microsoft, Google, Facebook, várias grandes empresas, elas já estão e vários browsers já têm um protocolo de navegação segura que é resistente à criptografia quântica. Então já está tendo isso. Qual é o problema? Tudo isso são primitivos criptográficos ou esquemas de assinaturas e autenticações que eles são muito grandes. E Bitcoin é 4 megas a cada 10 minutos. Então eles não são viáveis no Bitcoin ainda. Então o que você tem hoje discutindo é um plano de emergência. Que olha, se amanhã aparece uma evidência esmagadora que você tem um computador quântico que pode quebrar uma assinatura 256 bits, 32 bytes de uma curva elíptica, ou seja, quebra a segurança do Bitcoin, a gente faz esse plano aqui. Então, isso você já tem, já está sendo discutido bastante no Bitcoin, vários BIPs, vários e-mails, na Dev Mailing List, vários posts, várias discussões em podcasts, em outras coisas mais técnicas. Você tem vários planos desses que funcionam, só que eles vão, literalmente, fazer com que o espaço de bloco tenha que ser reconsiderado se você quer manter o Bitcoin na mesma throughput que ele tem hoje. Então, é isso que você tem hoje. Eu não estou tão preocupado com isso. Eventualmente, daqui a 20 anos, ou 30, talvez, o Bitcoin migre todo para assinaturas ou protocolos criptográficos que protejam você de um atacante quântico. Mas, mesmo assim, alguns endereços de Bitcoin eles já têm uma certa ligeira resistência a computadores quânticos. Por quê? Um computador quântico, ele teoricamente consegue ir da chave pública para uma chave privada. Ele consegue reverter aquela função one-way function, aquela função de via única, que é fácil você ir da privada para a pública, mas é muito difícil você, da chave pública, descobrir a chave privada. Então, ele quebra. Eventualmente, alguns endereços estão em risco, que é o ataque de longo prazo. Quais são esses endereços? Endereços originais da era do Satoshi, que era só um pay to public key. Ou seja, você não tem um hash protegendo a chave. Não um pay to public key hash. Aqueles endereços bem antes dos endereços 1, bem antes de BIP32, de mnemônica, etc. É aqueles endereços bem antigos que é uma chave pública inscrita on-chain.
Esses, todo mundo sabe a chave pública, então um atacante quântico pode começar a tentar quebrar agora. É um ataque de longo prazo. Ou alguém reusou o endereço. Então, se alguém reusou o endereço, primeiro que é ruim por privacidade, segundo que todo mundo sabe sua chave pública. Então, um atacante quântico pode começar a tentar quebrar agora. E alguns endereços, eles têm um pay to public key hash, ou pay to witness public key hash. Todos os endereços têm um hash por trás, ou seja, a chave pública está ainda guardada por um hash, uma função hash. As funções hash, elas ainda são difíceis para o computador quântico. Então, elas ainda são quantum resistant. Tanto que várias assinaturas são baseadas em hash, que são as assinaturas que são, digamos, resistentes ao computador quântico. Então, nesse você está vulnerável ao ataque de curto prazo, que é o ataque que você revela a sua chave pública e a assinatura, e o protocolo fala, ok, eu faço o hash, beleza, é um endereço, e a assinatura é válida. Se você põe uma taxa interessante para entrar no próximo bloco, você está vulnerável por 10 minutos, que é o tempo que, em média, é o tempo que aquela transação fica na mempool, que todo mundo vê a sua chave pública. A sua chave pública é revelada por 10 minutos. Aí, você está vulnerável a um ataque de curto prazo. Se você acha que vai vir um computador quântico nos próximos 5, 10 anos, não reuse endereços e use endereços que você tem um pay to public key hash, que são protegidos com hash, porque a chance de você, em 5, 10 anos, ter um ataque quântico de curto prazo, em 10 minutos, é quase impossível. Não é zero, mas é moralmente impossível e, sei lá, eu posso apostar o que você quiser que não vai acontecer. Então, se você realmente quer se resguardar, saia de Taproot, porque Taproot é uma chave pública sem hash. Saia do. Se você usa endereços legados, não sei porque você está fazendo isso, mas migre para endereços que são ou pay to public key hash ou pay to witness public key hash. Ou é um SegWit, ou é aqueles endereços que começam com 1. É isso, basicamente. Falando em bom português agora, os endereços Taproots, como eles começam? E qual a diferença deles para os SegWits? Aqueles B, sei lá o que, são SegWits, os Taproots são quais? Bom, SegWit é um padrão que você tem o V0 e o V1. O V0 é todos que é BC1Q. BC1 porque é Bitcoin, 1 porque é mainnet e Q porque é o número 0 em Bash 32, que é o alfabeto do SegWit. Então, tudo que é BC1Q é SegWit V0. Então, o SegWit que não é Taproot. E aí você tem um hash protegendo. Ou é BC1Q e 20 bytes, que é uma chave pública, o hash é uma chave pública, então esse é um pay to witness public hash, ou é um BC1Q e 32 bytes, que é um script, que é uma multisig ou alguma outra coisa mais elaborada, que é o hash desse script. Então esses são endereços que você está de uma maneira protegido se você for a BC1Q 20 bytes, que é o pay to witness public hash, que é o pague a uma chave pública, SegWit, ao hash uma chave pública, SegWit V0. O SegWit V1, que é o Taproot. E o Taproot, ele é uma chave pública, ele não tem um hash. E eles começam com BC1P, de pato, papa, BC1P. E o outro era BC1Q, de Quebec. Então, você tem um BC1P, por quê? Porque P no alfabeto BAT 32, que é a codificação que a gente usa que corrige erros e é muito difícil você ter caracteres ambíguos, né? Ele é o número 1. Então, o número 1, que você pode confundir muito com L, com I, etc., dependendo da fonte, você pode ser até alvo de um ataque. No alfabeto BAT 32, ele é a letra P de Papa, ou de Paulo. E tudo que é BC1P sempre é SegWit Bitcoin Mainnet, que é 1, SegWit V1, porque é o P, e aí vem 32 bytes, que é a chave pública. Então a chave pública está no endereço já. Essa é a explicação. Ficou claro? Ficou, mas só para então simplificar. Se for BC1Q, tá tudo certo. Se for BC1P, que é o do Taproot, tomem um pouco de cuidado, pensem em mover esses fundos para o endereço BC1Q, mas assim, isso não é para amanhã, isso pode ser necessário daqui a 5 ou 10 anos,
ou pode nem ser necessário nessa década ou na próxima década. No fundo, é isso? É isso. Se você quer tirar alguma coisa de ameaça quântica de Bitcoin, é isso. Você colocou. Perfeito. Cara, eu não sei, tem mais alguma coisa que você quer trazer, que você quer comentar? Porque aqui eu já esgotei a pauta tanto de segunda camadas, quanto se eu começar a fazer pergunta mais sobre computação quântica, vira um segundo episódio e não é o intuito. A gente já está aqui há quase 2 horas. Sim, não, só falar que eu tô no Twitter, José_Storopoli. Eu tô tentando ir atrás da handle Storopoli, acho que mais uma semana eu consigo. Me sigam no Twitter, sigam também a Alpen Labs, entrem em alpenlabs.io. E é isso, e a gente está planejando lançar no segundo quarter do próximo ano. Então tá bastante corrida as coisas lá na Alpen, a gente está bem empolgado. A gente vai ser auditado, então a gente tem que estar tudo pronto final de janeiro para fazer o freeze do código e dar para os auditores. Então é uma segunda camada que provavelmente vai ser auditada e muito bem auditada. E tem umas discussões de os primeiros não sei quantos bilhões de dólares que forem cruzar a ponte, a nossa ponte Clock para a segunda camada Alpen. Eles têm um insurance, um seguro. O que é algo que você não vê em Bitcoin. Primeiro, a segunda camada é auditada, você vê todas essas lançando agora ARC, não tem nenhuma auditoria, é tipo, tá aqui o código, é código aberto, mas não foi auditado, a gente que fez. E se você perder seu dinheiro, a culpa não é nossa, porque não tem nenhum seguro. Então tem essas duas coisas que são interessantes. O negócio do seguro ainda está sendo discutido, etc. Não é certo ainda, mas temos parceiros e estamos indo atrás disso, e talvez seja anunciado muito em breve. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela aula, e a gente vai se falando. No fundo, na Casa 21 a gente sempre se cruza, e agora também pedir dicas de paternidade e conselhos para essa nova etapa da vida que a gente está arrumando, né? Muito obrigado, parabéns aí pela vinda da sua filha. E o que você precisar, conta comigo. E até o próximo episódio. Obrigado, pessoal, por aturar a gente aí por 1 hora e 46 minutos. Valeu, aquele abraço. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, like 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking Thank you.